a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, os discípulos estavam dispostos a ajudar irmãos que moravam em outras regiões. Eles estavam ali a assumir a responsabilidade de ajudar irmãos na fé. O seguidor, ele sempre espera, fica aguardando, mas o discípulo, ele já toma a iniciativa. A sétima diferença é que o seguidor quase sempre fica murmurando e reclamando. O discípulo obedece e nega a si mesmo. O que isso quer dizer? Marcos 8, versículo 34, já vai nos apontar algo bem importante. Marcos 8, versículo 34, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, se negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele é parecido com o texto lá de Mateus também, e sempre Jesus, ele pede que o discípulo, ele deixe de, em primeiro lugar, ficar olhando para si, e se comparando com os outros, se achando, quem sabe, melhor, e aí, quando não ganha aquilo que gostaria do Senhor, do jeito que gostaria, no tempo que gostaria, fica reclamando, fica se achando injustiçado. Só que o discípulo, ele logo já se coloca ao Senhor e sabe que se ele está nas mãos do Senhor, o Senhor vai fazer o melhor para a vida dele. Ele não precisa ficar murmurando e reclamando. A oitava diferença é que o seguidor reclama sempre que fiquem visitando ele. Você não tem vindo na minha casa? Por que você não vem? Vem me visitar. O discípulo, ele em vez de ficar pedindo visita sempre por ele já está numa fase já adiantada e ele vai visitar outros e leva a palavra do Senhor para outras pessoas. Ou seja, ele não se faz de coitadinho, ele já está assumindo responsabilidades. Lá em Atos, no capítulo 10, versículos 32 e 33, a gente lê a base para podermos afirmar isto. Então, no versículo 32, diz assim: Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, achando-se este hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, eles se organizaram para ouvir a palavra do Senhor. Já que o Pedro estava ali, eles foram chamar outros e foram ao encontro. Não esperaram que Pedro fosse na casa deles, eles foram ao encontro do apóstolo Pedro. Por isso, muitas vezes, precisamos pensar assim: será que eu estou pronto e estou com disposição de buscar a presença do Senhor, a casa de Deus? A nona diferença é que o seguidor vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. De novo, aquele texto de 2 Timóteo 2,2, né? Que a gente recebeu a palavra do Senhor e agora vai passar ela adiante para as próximas gerações. Então, ele vai multiplicar aquela palavra que ele recebeu, ele não guarda só para si. Ou, como também na questão da parábola dos talentos, ele não enterra, ele não guarda para si o que ele aprendeu, mas ele vai procurar para que outras pessoas também se tornem discípulos como ele é. É como alguém que tomou um remédio que ele fez bem, essa pessoa vai recomendar que outros também tomem um remédio parecido para também melhorarem.
A 10ª diferença é: o seguidor sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer a igreja real. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 65, nos fala assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, muitas pessoas ficam sempre esperando até que a igreja melhore. Então eu vou participar. Se ela for pintada exteriormente, não, então eu vou querer ir lá, tá bonitinha agora. Mas tem coisas por fazer, por que ninguém faz? Isso o seguidor, ele pensa assim. Já o discípulo, ele diz assim: o que é necessário fazer? O que se precisa fazer para que a igreja melhore? Para que esteja tudo melhor, mais organizado, para que tudo funcione melhor. Eu vou ajudar com a minha vida. Em 11º, o seguidor diz: que bonito. O discípulo diz: eis-me aqui. Atos 9, essa é a base bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 e 11, que diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então aqui nós vemos o Ananias, quando ele é chamado por Jesus, ele diz uma expressão que todos os profetas sempre diziam: eis-me aqui, estou aqui. Senhor, que tu queres que eu te faça? Já o seguidor, ele de braços cruzados, ele fica olhando: poxa, mas que bonito, alguém caprichou aqui, hein? Mas a pessoa não ajuda. Em 12º, o seguidor espera por um avivamento na igreja. Eu quero ver se tem mais pessoas que vão participar. Tomara que mais pessoas se disponham a participar de estudos bíblicos, do grupo de jovens, assim tenho mais crianças. Já o discípulo, ele é parte do avivamento. João 14, 12, o versículo base aqui. João 14, 12, onde diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, ele está disposto a animar as pessoas, não ficar falando mal da comunidade, só apontando os erros, mas ele anima as pessoas: vamos lá, vamos participar, vamos assim, ter mais vontade de participar das atividades todas que a igreja oferece. Elas são importantíssimas para a nossa vida. Em 13º lugar, o seguidor é forte soldado na trincheira de defesa. Ele fica defendendo. O discípulo é um soldado invasor da trincheira inimiga. Parece-se uma linguagem de guerra. Na verdade, tem a ver com uma guerra espiritual. E aí sim, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 18, nós lemos assim. Também já é o final do Evangelho de Marcos, onde está
Então, dito assim, do 15 ao 18, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, e expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então é gente que está no serviço, atuando, fazendo a parte que Jesus deixou para nós fazermos. Em 14º lugar, o seguidor é condicionado pelas circunstâncias. Ele sempre pensa: hoje está frio, então eu não vou participar do culto ou de alguma atividade. Agora está quente. Não, o clima não está muito legal. Não estou me sentindo muito legal hoje. Já o discípulo, ele aproveita qualquer situação para exercitar a sua fé. Ele não está se sentindo bem, mas ele diz assim: pois é aí mesmo que eu vou participar. O clima não está muito legal assim, acho que as pessoas assim estão meio frias. Não, o discípulo diz: então agora é que eu vou. E eu vou animar outros com a minha disposição. Para concluir, o seguidor, ele é valoroso, ele tem o seu valor. Mas o discípulo, ele é indispensável. O discípulo é fundamental. Porque sem o discípulo, a igreja do Senhor, ela iria estagnar. Porque se tivéssemos só aqueles 12 discípulos de Jesus, se eles não tivessem passado a fé adiante, com o último que tivesse morrido, teria acabado a fé cristã. Assim, eles passaram adiante essa fé. Ela chegou até nós, aqui em Canela, aqui em nossa região. Por isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 até 8, diz assim, uma palavra bíblica básica assim, para esse nosso aspecto aqui. E caindo por terra, eu ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então aqui o Saulo, ele recebe a palavra do Senhor. E ele agora, ele vai, após isso, ser alguém que vai passar adiante. Veja, Saulo se torna o grande apóstolo Paulo, que fez tanta diferença que a grande maioria das cartas foram escritas por Paulo depois. Ou seja, ele sozinho escreveu mais cartas que estão no Novo Testamento do que os outros textos juntos. Tão valoroso que ele é, tão indispensável que ele é. Por isso a questão é, se nós queremos ser então um seguidor apenas, ou nós queremos ser um discípulo. É disso que se trata esse tema que nós aqui trabalhamos da lição 32, né? O terceiro anexo, que é uma sequência da lição 32, que fala sobre os discípulos de Jesus Cristo chamados para nova realidade. Na sequência, então nós temos aqui 4 perguntas bem pessoais para responder. Peço que vocês então façam já, nós vamos corrigir isso numa live juntos, mas tenham isso pronto, se precisarem, peçam ajuda para alguém da família. Que Deus abençoe e permita que vocês possam decidir, assim jovens como vocês são, já a se tornarem discípulos valorosos do Senhor Jesus.
Amém. Queremos ter uma palavra de oração. Senhor Deus querido, ajuda estes queridos jovens que estão estudando esta matéria de se tornar discípulos de Jesus Cristo, que eles realmente tomem decisões sérias, importantíssimas, que vão fazer toda a diferença na vida deles hoje e para sempre. Que possam ser, a exemplo do apóstolo Paulo, quem se torna indispensável para o teu reino. Amém.